Boa! Que bom te ver aqui em mais um vídeo no canal, Mike Brito na área, e nós vamos falar hoje sobre LeetCode. LeetCode é uma plataforma para você poder desenvolver suas habilidades em programação, para você estar preparado, preparada para entrevistas técnicas e também para melhorar sua lógica de programação, não é isso? Então a gente vai começar aqui criando uma conta e nós vamos entendendo passo a passo. Eu quero mostrar para você como que você vai usar o LeetCode para te ajudar nas suas produções aí, né? No seu aperfeiçoamento. Então você vai criar uma conta, eu vou chamar de Mike Brito LeetCode 2, porque eu já tentei criar uma outra antes. Ok, vamos criar uma senha, você cria a sua senha também. E vamos para um e-mail, vou chamar de LeetCode 2, mikebrito.dev. E vamos para o sign up. Ele vai pedir algumas coisas aqui, primeiro que você salve, né? Celebra aí a sua vitória de ter conseguido chegar até aqui. Ele vai pedir para você confirmar o seu e-mail em algum momento. Então é bom que você confirme, enquanto isso você também já vai... Eu estou querendo aprender e melhorar minhas habilidades de código e também quero me preparar para entrevistas. Então vamos para o Next aqui também. Aqui ele vem falando em qual fase da nossa vida nós estamos. Nesse caso nós estamos iniciando, né? Então somos iniciantes. Bom, Beginner, Next. Agora ele vem mostrando pra gente quais são, o que é que você quer estudar por aqui, né? O que é que você gosta, que você quer ver por aqui. Vai colocando as coisas que te interessam aí. Eu vou colocar algumas delas aqui, beleza? E vamos para o próximo. Agora a gente vai pular essa parte, tá? Eu vou clicar em Start, porque essa parte agora não é importante pra gente, ok? É importante a gente vir aqui em Explorer, porque a gente vai passo a passo melhorar nossos conhecimentos de LeetCode e também de desafios que eles vão dando pra gente. E por isso a gente vai fazer esses desafios iniciantes aqui, é um guia para os iniciantes, beleza? Então eu vou clicar no Play aqui. E aqui ele vem dando uma pequena introdução pra gente, ele vem ajudando a gente a se familiarizar com a plataforma, ele vem dando tutoriais, planos de estudos, fundamentos, né, avançados, estruturas de dados avançadas, algoritmos, até você pode até participar de campeonatos, né, então muitas coisas legais para você. E é natural, ele diz aqui, você se sentir às vezes inseguro para começar, mas não se preocupe porque esse Explorer Card, tudo isso que ele está preparando é para te ajudar. Beleza? E aqui você então vai conseguir entender como que funciona o problem solving, ou como que você vai resolvendo problemas com o LeetCode e se familiarizar com tudo isso. Então vamos clicar no primeiro aqui, ó, Solving your first problem, ou resolvendo o seu primeiro problema. Aqui ele vai falar um pouquinho mais de como que é a plataforma, né? Como que é que está funcionando essas coisas. Ele fala inclusive que se a gente já resolveu vários problemas no LeetCode, a gente pode pular essa parte, não precisa se preocupar com essa parte, né? E aqui ele vem no walkthrough, ele vai mostrar para você passo a passo como que você pode fazer. Se quiser assistir o vídeo, assista. Eu vou clicar nesse Add To, e esse Add To aqui vai ser o desafio que ele vem lançando. E como que funciona? Então ele tem o número do desafio, o título, aqui ele vem falando a complexidade desse desafio para você. Você pode dar um like depois, tem um dislike aqui, não tem por que dar dislike, pessoal. Esse daqui é o introdutório, isso é só para ajudar as pessoas que estão começando a entender a plataforma. Então, dado dois inteiros, num1 e num2, retorne a soma desses dois inteiros. E aqui ele vem dando o exemplo 1, e ele mostra para você mais ou menos, se ele desse 12, se ele desse o 5, a resposta tem que ser 17. Então você pode vir nessa parte aqui, você pode trocar as coisas aqui até para você saber, beleza? Vamos colocar uma arrow function, e já que a gente vai retornar num1 mais num2, tá tudo certo. Esse é o primeiro código. Aí o que você vai fazer? Eu sempre gosto de primeiro rodar para ver se o que eu escrevi aqui tá certo, se não tem erro e tudo mais. Ele tem algumas limitações, claro, você precisa ser premium, por exemplo, para você ter um console, para você ter algumas outras coisas. Então vou fazer o submit e esse é o primeiro desafio que ele coloca aqui, só para fazer a gente entender como que funciona. Aqui tem outras duas coisas legais que eles colocam pra gente, tá? Que o LeetCode coloca. Ele coloca esse runtime, que é o tempo de execução, e a memória. O que significa isso? Significa que ele se baseia no Big O Notation, e o Big O Notation é uma maneira de você medir a performance de tempo e de espaço. Tempo do seu algoritmo rodar, e espaço de memória que ele poderá ocupar ou ele ocupa. E aí tanto faz, né? Uma coisa que é importante você entender nessa parte é, se você rodar o mesmo algoritmo que você colocar aqui, no LeetCode às vezes fica errado. O tempo de execução e a memória ocupada, às vezes fica muito alto, às vezes fica muito baixo, então isso não é uma métrica muito interessante, apesar de eu entender o motivo deles colocarem aqui, tá bom? Só para você saber. Legal, depois que você tem isso daqui então, para você salvar você tem que estar no Premium e tudo mais, vamos voltar para o próximo.
o próximo, ele vai falando aqui ferramentas e recursos adicionais para você, beleza? E ele vem mais motivando, falando, olha, tá tudo bem se você às vezes se sentir presa em algum problema, não conseguir sair, vai na parte de discussion, na seção de discussão, para você poder entender melhor o seu desafio, né? Então ele vem falando algumas coisas para te ajudar aqui, tá bom? Só para você entender que algumas vezes vai vir coisas complicadas, e aqui eu gosto de falar para os iniciantes, às vezes a gente vai ficar bloqueado, a gente precisa olhar como que outras pessoas estão resolvendo aquilo para nossa mente abrir, beleza? Precisamos disso, tá bem? Então, olha que bacana. Depois que você pegou essa parte, nós vamos fazer aqui alguns códigos iniciantes. Vamos começar aqui entendendo que ele vem mostrando que os desafios são para iniciantes. Se você tiver num nível médio, avançado, pode pular toda essa parte, não precisa. E ele vem falando que ele vem resolvendo tudo e mostrando a resolução para vocês em Java, porque Java é uma linguagem muito mais bem usada e usada aqui no LeetCode. Então, como que funciona para você ir resolvendo os pequenos desafios e dando esses pequenos passos? Você vai pegar um desafio aqui, nesse caso o desafio 1480, e você vai primeiro tentar resolver o desafio e depois você vai assistir ao vídeo de resolução. E é um vídeo de resolução que vem ajudando muito a gente, dando vários insights, várias dicas, tá bom? Então primeiro tenta resolver o desafio, tenta ler e tentar entender para resolver. Como que eu faço? Muitas vezes eu vou ler essa parte, pessoal, eu, Mike, tenho certa dificuldade de entender de primeiro só lendo as coisas que estão aqui, tá bom? Mas isso eu acho que com a prática eu vou melhorando. Mas ao olhar aqui o input, o output e a explicação breve que ele faz aqui, para mim é muito claro. Então o que ele está dizendo aqui? Ele vai dar um array, esse é o input, ó, o array de nums, e aqui está o array 1, 2, 3, 4. E o output que ele espera é 1, 3, 6 e 10. Ué, o que ele está querendo dizer aqui? Aqui ele fala, ó, o resultado tem que ser a soma de 1, ou seja, o primeiro mantém o primeiro, mas pega o anterior e soma. Então, 2 mais 1. Então, o atual é 2, pega o anterior e soma, beleza? O atual é 3, pega o anterior e soma. Então, ele tá somando, na verdade, do 0 até o atual. Só que é legal você perceber que aqui tem é meio óbvio que isso daqui todo é o anterior, né? Ó. E aqui você vai pegar o atual e vai pegar o anterior a ele e resolver. Tá vendo? Então, quando você começa a ver essas coisas, você fala, peraí, eu acho que eu entendi a lógica, como que eu aplico essa lógica no código agora? Então, você pode ou aplicar diretamente, chegar e aplicar, ou então você pode fazer uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, que é o seguinte, eu gosto de adicionar aqui, ó, uma janelinha, queria fazer ao contrário, na verdade, mas tá bom assim. Eu gosto de deixar uma janela aqui, para eu tentar fazer os códigos funcionarem aqui primeiro, tá bem? Então aqui eu vou deixar o console pra gente, e aqui eu tento fazer ele primeiro para depois passar ele aqui para o LeetCode, já que eu não tenho como rodar aqui, eu tenho como fazer o run primeiro, mas eu não tenho o console aqui para eu ir vendo as coisas. E para ensinar vai ser ainda melhor, né? Então aqui nós vamos ter uma arrow, e eu quero pegar esse pedacinho de código com você e começar a fazer a lógica, né? Então, em determinado momento a gente vai colocar aqui no console log running sum, tá bem? Vamos rodar ele. Beleza, ele vai vir para cá. Então o que eu quero fazer aqui? A primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que percorrer um array. Então é a primeira estrutura lógica que eu preciso entender, é que eu preciso de uma estrutura de repetição. Preciso percorrer o array. Temos algumas estruturas, temos o while, temos o for. Isso aqui faz sentido ter um for. Você está com dificuldade de entender estrutura de dados? Nós temos algo gratuito para você na biblioteca rocketcity.com.br, gratuito. Você não vai pagar R$1 para estudar estruturas de dados comigo num curso de estrutura de dados que eu fiz há um tempo atrás, feito em JavaScript, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho de conhecimento prévio que você precisa, o que é estrutura de dados, aí você vai estudar comigo array, matriz, você vai estudar stack, fila e etc, né? Então você pode estudar aqui, além do mais você tem a estrutura de repetição que a gente já falou aqui, que é o for, explicado aqui com detalhe, com calma. Ou seja, começou agora, né? Nunca estudou essas coisas, não tem problema, a gente tem todo esse material para você estudar antes de você dar continuidade aqui. Eu vou precisar do i dele, né? Eu vou precisar da posição do carinha. Então, veja bem como que a gente vai fazer. Se eu tenho um i, que vai iniciar aqui, primeiro eu vou iniciar em 0 para você entender. Depois a gente vai pensando. I menor do que nums length, tá? Nums length é o básico, né? I mais mais. É o básico de um for simples, um for tradicional. Se eu colocar um console log aqui i, eu vou ver as posições deles. Deixa eu só ver qual que é o erro que ele está
aplicando aqui para mim é que eu não passei nenhum número aqui. Então eu vou passar esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá bem? Ok, então o que eu vou ver aqui? 0, 1, 2, 3. Então o i, nesse momento, é 0. Então quando ele vai fazer o loop, ele vai olhar para o tamanho total desse array e vai ficar percorrendo o array. Então ele sempre vai percorrer o array conforme o tamanho total do array. Beleza? Pronto. Agora, eu preciso fazer essa lógica aqui, que é um novo array. E nesse caso eu não quero fazer um novo array. Eu vou retornar, eu vou fazer um return do mesmo array, tá? Do nums. Return nums. Se eu fizer assim, eu vou estar retornando o mesmo array. Agora, como que eu faria para substituir esse valor aqui pelo anterior, pela soma do anterior? Então, tem algumas estratégias e aqui eu penso o seguinte, eu vou pegar o nums na posição i, tá? E vou colocar alguma coisa aqui. Se eu colocasse 1, por exemplo, ficaria 1, 1, 1, 1, 1. Se eu colocasse 2, 2, 2, 2, 2, 2. Se eu colocasse igual tá aqui, ó, esse aqui, ó, 1 mais 2. 1 mais 2, ele entrou 3, só que ele entrou 3 na primeira posição e nas próximas também. Então na primeira eu não quero. Para eu tirar a primeira posição, eu posso colocar o número 1 aqui. Olha a diferença. Por que eu coloquei o número 1? Porque ele desconsidera o primeiro cara. Então eu tenho 1 e tenho 3. Pô, legal. Aqui eu coloquei 1 mais 2. E depois eu vou colocar o mais 3, mas e aí? Ficou 6, mas ele tirou do anterior. Então aqui começa a entrar a lógica que a gente vai precisar. Então, por exemplo, aqui se eu pegar o nums, olha que legal. Na posição i, o que é que ele vai me retornar? 1, 2, 3, 4, a mesma coisa. Tá, e se eu somar mais um? Vamos lá, mais um. 1, 3, 4, 5. Então ele está pulando mais um para todos eles. Só que o que eu estou querendo fazer aqui é pegar o anterior e somar com esse atual. Como que eu pego o anterior? É nums i menos 1. Então eu peguei o anterior e somei ao atual. Beleza? Bem tranquilo. Para quem está iniciando pode ser um pouco tenso, um pouco complexo, vai precisar olhar mais. E não tem problema, é para isso que a gente está aqui, justamente para ir fazendo diferentes tentativas. Então primeiro você vai rodar o código, vai perceber se ele vai passar nos primeiros test cases, né, nos primeiros testes dele, e aí depois você vai fazer o submit, se ele passar ali, aí você faz o submit. Então é easy, é fácil, a gente fez um algoritmo aqui bacana, mas não para aqui. Eu poderia estar olhando, por exemplo, como que foi que outras pessoas resolveram isso daqui. Eu queria ver como que esse cara aqui resolveu, por exemplo. Ó, esse aqui fez mais ou menos igual a gente, ele só fez uma soma anterior, né? Ele startou uma soma aqui, e depois ele ficou usando essa soma para substituir aqui. Então ele fez um passinho a mais. Esse aqui fez um array a mais. Olha que legal. Ele fez um array e ele vai retornar esse array depois. E aí ele fez a soma também, daí ele foi buscando as somas dos carinhas aqui, beleza? E aí foi fazer aquele push ou colocar dentro do array. Então dessa forma eu vou vendo outras maneiras que outras pessoas fizeram. Deixa eu até ver se tem alguma outra mais curiosa aqui. Essa daqui eu achei linda. Você começa com uma soma de 0 e aí você vai retornar o map dele. Né? Você vai retornar direto esse map aqui, pegando o número e somando, adicionando o número à soma. Então a soma começou em 0. A primeira vez que ele entrar aqui é 0 mais 0, ou melhor, 0 mais a posição atual, no caso, né? E aí ele vai colocar ali a posição atual mais 0, que é esse num. Beleza? Que é a posição, sei lá, se começasse em 1, se começasse em 10, não importa. Ele colocar ali. E aí ele fica somando. Ele entendeu que todo ele sempre é a soma. E aí ele foi adicionando. Cara, muito legal. Então é muito bom você ver de diversas formas ali. E tem uma coisa que eu ainda melhoraria nesse meu algoritmo aqui, é que olhando ali as outras, ó, olhando as outras, faz sentido eu fazer isso daqui, não faz? Vamos fazer um submit? Eu estou somando ao nums1 e adicionando mais, né, mais um passo. Agora pode ver que é a questão da execução do tempo. Teoricamente, eu estou diminuindo meu código, mas o tempo, aqui ele diz que foi menor, ele demorou mais do que o anterior. O anterior foi 50 milissegundos. Não dá para acreditar nisso daqui, tá bom? Não creia cegamente nisso. Pronto, você fez o seu primeiro desafio do LeetCode. Aí você vai voltar e vai continuar. O que você vai fazer antes de continuar? Você vai agora tentar entender como que foi que essa pessoa, esse professor aqui, chegou na solução. Vamos resolver mais um então, mais um exercício aqui pra gente. Esse exercício aqui a gente vai dar uma olhada agora na questão do Richest Customer Wealth. Então ele vai observar aqui que muitos intermediários avançados, muitos problemas intermediários avançados vão precisar
que a gente trabalhe com estrutura de dados de array com 2 ou mais dimensões. Então eu vou primeiro clicar no exercício, eu vou pegar esse exercício aqui e vou colocar aqui pra gente, aqui, nessa parte. E vamos trabalhar a lógica dele agora, tá bom? E aí, ó, deixa eu já pegar aqui o que ele vai retornar aqui pra gente. Então aqui é uma const, aqui é uma arrow, tá? E aqui já vamos colocar esse cara aqui, maximum health. E aqui nós vamos pegar esse array para testar. Vamos pegar esse segundo aqui para testar. Esse segundo array, colocando ele aqui. Tá, beleza. Undefined, obviamente, porque uma função que não retorna nada sempre retorna undefined. Muito bem, agora a gente vai ler a questão. Você então recebeu um m por n inteiro, um grid de contas, aonde a conta na posição i, seja o seu primeiro customer aqui, ele vai ter o J ali dentro. O J é o tanto de dinheiro que ele tem, que o primeiro customer nesse caso tem, ou o primeiro não, né, que eu estou imaginando o primeiro, mas é o customer X, tem no banco X. O que ele está querendo dizer com isso? Como é um array de multidimensional, uma matriz, esse primeiro cara aqui, inteiro, que eu estou sublinhando aqui para você, esse primeiro, ele é o customer 1. E esse aqui, esse valor aqui é o valor no banco 1, o 2 é o valor no banco 2, nesse caso, e o 3 é o valor no banco 3. Já esse segundo é o segundo customer. O 3 é o valor no banco 1, 2 é o valor no banco 2 e 1 é o valor no banco 3. O que ele está falando aqui? Que eu preciso fazer a soma desses carinhas aqui, de valores, e descobrir quem é o cara mais rico aqui. E é para retornar apenas o número, ó, o output é apenas o total do mais rico. Só isso, tá bom? Então, a mesma coisa aqui. Aqui nós temos 3 customers. O primeiro vai ter 6, o segundo vai ter 10, o terceiro vai ter 8 no banco. E aqui ele mostra aqui, ó, 6, 10, 8, e ele fala que o output é o do mais rico aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu preciso percorrer cada customer. Eu preciso encontrar cada customer. Então, eu posso usar um for let customer of accounts. Então nós temos o nosso customer. Se eu colocar aqui o customer, o que eu quero ver, ou o que eu vou ver aqui é um array. Um array com 5, 7, 3, 3, 5. Agora eu preciso somar as duas coisas, pessoal. Bem tranquilo, só preciso somar as duas coisas. Então eu vou criar uma soma aqui. Ela vai começar como 0. E para cada um daqueles caras ali, e aí eu vou chamar de money, ou bank, vou chamar de banco, né? Of customer. Cada banco do customer ali, eu vou pegar a soma com ela mesmo, concatenar com ela mesmo o valor do banco. Ou seja, isso é o mesmo que soma mais soma, banco, tá bem? Então eu vou somar com ela mesmo, banco. E aqui eu vou colocar a soma para você ver, ó. Console log sum. Você vai ver aqui, 6, 10 e 8. Agora, como que eu faço nessa linha para ver quem é o mais rico? Tem algumas maneiras para eu fazer isso. Eu posso pegar a própria soma, eu posso pegar e fazer o seguinte, wealth. O mais rico ele tem 0. Tá bom? O mais rico ele tem 0. Então eu vou fazer o seguinte, wealth vai ser, se o wealth for menor do que a soma, então, aí eu vou colocar aqui, então receba a soma. Se não, mantenha o wealth. Então ele só vai mudar se a soma for maior que o wealth. Aí ele muda. Ele atualiza quem é o número mais rico. Porque no final eu só preciso do mais rico aqui no caso, né? Só retornar o mais rico. Então esse é o algoritmo. E eu vou retornar aqui após esse for. Inclusive, tá meio estranho isso aqui. Vou jogar para cá. Eu vou retornar o wealth, o mais rico. Nesse caso, o 10. Tá bem? Ele mostrou para mim o 10. Show de bola. Então eu vou copiar aqui. Vou colocar aqui, é uma maneira, não é a mais correta, não é a melhor, não é sobre isso. É sobre estar funcionando ou não a minha lógica. E eu vou estar sempre treinando a minha lógica, eu posso não acertar. E tá tudo bem se eu não acertar, só vou precisar descobrir uma maneira. Se eu não acerto, o que eu faço? Nós temos uma aba aqui de soluções. Não sei o que é essa aba de soluções. Aqui eles dizem até para você não... dar a resposta aqui, mas tem gente que vem e dá a resposta que não tá nem aí. Nós temos as submissões, né, no caso a minha submissão, então não quer dizer muita coisa.
E aí eu vou fazer o meu submit aqui. Eu só consigo vir para essa tela aqui, ó, se eu realmente passar, né? Se eu não passar, eu não consigo vir para essa tela. E aqui, mais uma vez, ele falando meu tempo, a minha memória, e eu posso ver como que outras pessoas fizeram, só para eu ter um pouquinho mais na minha cabeça uma nova solução. Por exemplo, sei lá, esse aqui. Esse aqui, deixa eu ver o que esse aqui fez. Ele pegou o máximo, tá? O Mathmax, show de bola. Aí ele desestruturou as contas, os accounts aqui, ele foi fazendo um map. E o map dele foi fazendo o quê? Dentro do map dele, ele fez um reduce. Reduce para ele pegar direto a soma, né? Então ele vai pegar o acumulador e o current. Então ele pega o acumulador, ele vai retornar, né? Do acumulador mais o current. Então ele começou como 0, pegou o acumulador mais o valor atual, ou seja, o acumulador vai começar como 0. E o atual, nesse caso, deixa eu ver aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o atual era 1. Então ele vai pegar, no primeiro momento, 0 mais 1, e no segundo momento, 1, que ele já veio com o próximo, 1 mais 5. Pronto, aí nesse caso ele vai responder o primeiro cara, 6, né? Porque ele já pegou mais 5, 6. Respondeu para o primeiro cara aqui. Então ele vai jogar aqui dentro desse Mathmax aqui o número 6. Tá vendo? Porque ele está espalhando. Aí ele vai para o próximo. Mesma coisa. Pegou 7, 3, 10. Jogou aqui, vírgula, 6,10. E assim foi. Um gênio. Muito bom, muito bacana isso daqui. Muito bem feito. Beleza? Bom, pessoal. Então, depois que você fizer isso, o que você pode fazer? Como eu falei, você pode então dar uma olhada naqueles lá. Tenta fazer, sei lá, poxa, eu gostei daquele, né? Então, pô, eu gostei daquele. Então, eu vou pegar o meu aqui, por exemplo. Vou pegar o meu aqui, vou voltar aqui pro description e vou fazer um parecido com aquele cara lá, que eu achei muito legal. Que ele retornou direto aqui. Ele retornou o Mathmax, aqui que eu tenho que ver se eu entendi. Eu vou desestruturar os accounts, né? Dos accounts eu vou fazer um map, beleza. Aí eu vou pegar um carinha do account que é um customer. Beleza. Peguei o customer. No customer eu vou fazer para cada customer, ou customer, eu poderia chamar de outro nome, mas tudo bem. Para cada customer eu vou fazer um reduce, né? E o reduce eu tenho que ter um acumulador, eu tenho que ter o meu valor corrente, meu valor do momento. Beleza? E o meu reduce também, ele precisa começar com algum valor que vai ser 0. E aí eu vou pegar o acumulador mais o current value. E é isso. É isso que ele fez. Desestruturando. Vou rodar. Funcionou aqui. Vou fazer o submit. E aqui, ó, ele vai guardando para você, tá? Ele vai guardando todas as suas tentativas. Então aqui eu posso fazer uma anotação. Esse aqui foi o my way, ou seja, a minha maneira. Esse daqui, quando eu precisar voltar e estudar, né? Their way. A maneira dos outros lá, dele. Tá bem? Então é isso. Consegui entender essa parte. Agora, você tá vendo que ele tá pulando, né? Porque a gente tá usando uma outra estratégia. A gente tá pegando esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Então ele vai ter mais uns aqui. Fizzbuzz, Number, Middle, Hamson. E dá pra gente continuar. Minha sugestão para você é continua fazendo isso daqui, para você pelo menos matar essa primeira etapa do iniciante, para você continuar os seus exercícios ali. O que eu queria estar olhando aqui com vocês, esse editorial é pago, pelo que eu estou entendendo. As soluções, eu posso colocar minha solução com JavaScript, é isso aqui. Aqui ó, saquei pessoal, aqui você dá um clique na resolução, e aqui ele vem JavaScript Sim Solution, ele vem mostrando a solução aqui para você. Então direto, se você não passar no teste, você pode vir nessa aba de Solutions e dar uma olhadinha. One Line Solution. Olha lá, aquela ali. Tá bem? Então dá uma olhadinha, isso daí vai te ajudar também. Se eu precisasse de ajuda, o que eu faria? Olha, eu pesquisaria mais quais são as estruturas de dados, eu procuraria ver se não acho outras resoluções, assim como essa que eu estou fazendo aqui para vocês, se eu não acho outras na internet, para que minha cabeça vá se organizando até eu ir aprendendo mais e mais estruturas, mais e mais maneiras de trabalhar e outras estratégias e algoritmos, tá? Porque tudo no final é prática. Tudo bem se você tem uma certa dificuldade de descobrir sozinho, tá tudo bem, acho que todos nós passamos por isso em algum momento. É que alguns mais avançados acabam esquecendo que foi um pouco dificultoso lá no começo e que ele fez pequenos passos até chegar onde ele tá agora. Por isso eu digo pra você, eu não esqueci, é difícil mesmo dar os primeiros passos, começar a acertar no começo, é complicado.
Mas continua, persista, continua fazendo exercício após exercício e eu espero o seu sucesso. Um abração do Maicon, até o próximo. Tchau, tchau.